Você acompanha a partir de agora mais uma resolução de vestibulares e desta vez nós estamos falando do terceiro dia da FUVEST 2008. Nós vamos começar falando de biologia e para falar de biologia nós contamos com a presença do nosso querido professor Constantino. Professor, como é que está? Tudo bem? Beleza. Muito internauta pergunta logo de cara, professor, está mais fácil ou mais difícil, na sua opinião, a prova deste ano com relação à prova do ano passado? Não mudou muito o nível de dificuldade da prova. Mas, em linhas gerais, foi uma prova que eu posso considerar fácil. Tá? O vestibulando vai gostar, gostou dessa prova. Gostou. Foi bom, não foi bem, viu? Foi bem. O regular tá quase ali. Foi uma prova boa, foi boa. Assim, não foi de nível muito difícil, não. Ótimo. Tá? Então, professor, vamos agora passar ao nosso estudante candidato a uma carreira da Universidade de São Paulo, os comentários e resoluções da prova. Muito bom. Bem, na questão número 1 de biologia, é uma questão do Harry Potter. O bruxo, hein? Uma questão de bruxaria aí. Esse ano começou com bruxaria, né? Nós tínhamos aí, então, família 1, Harry Potter é bruxo, e o pai é bruxo e a mãe é bruxa. É bruxo com bruxo, deu bruxo, né? É isso? Na família número 2, o amigo do Potter, ele também é bruxo. O pai é bruxo, a mãe é bruxa, tem irmão bruxo, tem irmã bruxa. Família 2, todos bruxos, né? Pai, mãe, irmãos e irmãs, hein? Todos bruxos. Hein? Família número 3, Hermione, uma jovem bruxa, mas veio do casamento de trouxa com trouxa. Aí a coisa mudou, hein? Trouxa se apaixonou por trouxa, e deu Hermione, que é bruxa. Agora, no casamento número 4, o Draco, inimigo do Potter, né, também é bruxo. Pai bruxo, mãe bruxa. 4 famílias, né? Tá? Em todas as famílias, todos bruxos, exceto no casamento 3, né? Que tem trouxa com trouxa, deu uma mulher bruxa. Hermione. Né? Pergunta A. Suponha que bruxo ou trouxa é um caráter hereditário, determinado por um par de genes, monogênico. Em que família ou famílias nós podemos deduzir que o gene para essa característica não está no cromossomo X? Tá? Qual dessas famílias, qual delas ou quais delas, né? Veja, se estivesse no cromossomo X, seria herança ligada a sexo, né? Como o caso do daltonismo, da hemofilia, né? Tá lembrado de herança ligada a sexo? Tem no X, não tem no Y, tem no X, não tem no Y, né? Se tivesse no cromossomo X, e fosse, por exemplo, como o daltonismo, uma herança recessiva, como é que nasceu uma mulher bruxa se do casamento de 2 trouxas, né? Quando é herança ligada a sexo, por exemplo, daltonismo, se nascer uma menina daltônica, o pai obrigatoriamente tem que ser daltônico, né? Tá? E não pode, trouxa. Teve uma filha bruxa, então não é ligada a sexo, né? Tá? Quer dizer, o casamento número 3 permitia deduzir, né, que realmente não é ligado a sexo, ou seja, é uma herança autossômica. O gene está no cromossomo que não é nem o X nem no Y, né? Equivale como se fosse uma herança autossômica recessiva. Se os pais são iguais e o filho é diferente, trouxa com trouxa, deu bruxo. Saiba, meu amigo, que esse filho é recessivo. A herança aí é autossômica. Então, casal 3, família 3. Bola. O Draco estava desprezando a Hermione. Ele falou, não, eu, Draco, sou um bruxo puro. Meu pai é bruxo, minha mãe é bruxa, então eu sou um bruxo puro. Você, Hermione, não é uma bruxa pura, porque teu pai é um trouxa, tua mãe é uma trouxa. Estava dando... se é uma herança recessiva, o bruxo é azinho, tanto ele quanto a Hermione tem o mesmo genótipo. Os dois são recessivos. Os dois são puros, né? O Draco aí não sabe muito bem de genética, não, né? Então é um bruxo que não entende muito de genética, né? Tanto ele como ela têm o mesmo genótipo e, portanto, se casarem-se com bruxos, a probabilidade de terem bruxinhos vai ser a mesma. Questão de número 2. Como é que foi, não? Já acertou, é? Já? Beleza. Então vamos ver a questão do número 2.
Suponha que nós temos 3 espécies de organismos. Todos têm o mesmo número de cromossomos, tá? A espécie 1 realiza sexo e tem permuta entre os homólogos. A 2 é produção sexuada, mas sem permuta. Seria um linkage total. A espécie 3 se reproduz assexuadamente, né? Por produção de esporos. Pergunta A. Em relação ao número de tipos de células reprodutivas pelos indivíduos das espécies 1 e 2, deve ser igual? O número de células reprodutivas diferentes? Se tem crossing ou se não tem crossing, é igual? Não é igual, claro que é diferente. Porque quando tem crossing, aumenta a variabilidade, né? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Eu tendo crossing over, tendo permuta, aumenta a variabilidade, né? No caso de ligação total, sem permuta, seria, por exemplo, azão, bezão, azinho, bezinho. A probabilidade é menor, né? Então, não. Resposta não. Não. Porque tendo crossing over, a variabilidade é maior. Gamética é maior. Pergunta B. A variabilidade de gametas, de células reprodutivas, produzidas pelos indivíduos das espécies 2 e 3, deve ser diferente. Sim, é verdade. Deve ser diferente. Porque o 2, apesar de não ter crossing over, tem a distribuição independente dos não alelos, na meiose, que também aumenta a variabilidade, né? É verdade que no 1 também tem isso, né? Só que o 1 tem isso e crossing over, aumenta mais ainda. O 2 tem só distribuição independente dos não alelos, não tem crossing. Já o 3 é um processo assexuado de reprodução, né? Assexuado. Os gametas se formam aí as células por mitose, formação de esporos por mitose. A mitose não aumenta a variabilidade, né? É um processo assexuado, né? Tá? Portanto, a resposta bola, sim, são diferentes. Deve ser diferente, porque na reprodução sexuada, com ligação completa, tem meiose, aumenta a variabilidade em relação ao processo assexuado, né? Como a esporulação, né? Nesse caso, tá? Como é que foi na 2? Tudo bem? Tá somando um pontinho aí? É? Beleza. Questão número 3. Vejamos a questão de número 3. A questão número 3. A folha é o principal produtor de glicose numa planta. Como é que se explica o fato dela ter pouca glicose? Resposta A. É porque à medida que a glicose vai sendo produzida na fotossíntese, ela é polimerizada, né? Vai virando amido, né? Não é isso? Vai virando amido, vai se transformando, né? Tá? Por isso que se você examinar a quantidade de glicose numa folha, num dado momento vai dar um valor relativamente baixo. Está virando amido, né? Não é isso? Agora, através do líbero ou floema, ela é carreada para as células da planta em geral, né? Para a raiz, caule, etc. Para o corpo todo da planta, né? Por exemplo, para os órgãos de reserva, né? Tá? Bola. Os dados da questão número 3, os dados gráficos, foram obtidos de uma folha retirada de uma planta no interior de certa mata. Como é que seria se fosse uma folha de uma planta de cerrado? Olha, as folhas na mata, essa questão também é relativa, né? Vai ter que... Vamos supor que nessa mata, né, transpiração intensa, né? Então, tem muita água, tem que absorver muito, né? É isso? Agora, no cerrado não tem falta d'água. No cerrado há um lençol freático, né? Tá? E as raízes são muito profundas. No cerrado não tem falta d'água. Então, a quantidade de água na folha tende a ser menor, não precisa ficar armazenando, né? Não tem falta, né? Precisa é só absorver, tem raiz profunda, vai até o lençol freático, né? Agora, é verdade que o aspecto, a fisionomia da planta de cerrado, ela é enganosa, porque há um xeromorfismo aí, oligotrófico, né? Característica que a pessoa chega a pensar que seria de planta xerófita, mas não é. É porque o solo mesmo é que é pobre, né? O solo do cerrado é pobre e tóxico, não é isso? Tá? Isso pode, inclusive, levar a um acúmulo de tecido de sustentação, de proteção, por exemplo, esclerênquima mais desenvolvido, né? Tá? Então, a resposta bola. Resposta bola. A planta... A pergunta é a seguinte: no caso de uma folha obtida do cerrado, o que você deve encontrar?
menos água, porque não há falta dela, né? Maior quantidade de tecidos vegetais, especialmente de tecido de sustentação, né? Como esclerênquima, né? Não é isso? Tá? Planta de cerrado tem um xeromorfismo oligotrófico, ou se você preferir, um escleromorfismo foliar. Folha áspera, né? Coriácea, né? Tá? A questão do número 3, acertou também ou não? Está somando aí? É? Beleza. Vamos ver, questão número 4 agora, 3 já foi. Qual é o organismo que é eucarioto? Eucarioto tem tecido verdadeiro. Núcleo verdadeiro, melhor, né? Eucarioto tem núcleo verdadeiro, né? Carioteca, nucleolo, multicelular, monte de células. Heterotrófico, não faz fotossíntese e tal, né? A planta está descartada, né? Heterotrófico, né? Revestimento de quitina, tem quitina, né? O que é que tem quitina, hein? Tá? Artrópodo, né? Tá, artrópodo tem quitina, né? Carapaça de inseto, né? Tá na hora de mudar. Graças à equidizona, a quitina vai saltar. Com o hormônio neutenina, mosquito jovem vai ficar. E na idade adulta, ele não vai mais mudar. Hilari, mosquito, lembra disso? Inseto, artrópodo. Tem mais esqueleto de quitina, tá? É verdade que fungo também tem quitina, hein? Fungo, é verdade que nem todo fungo é multicelular. Tem fungos que são unicelulares, hein? Mas a quitina não é exclusividade só de artrópodo, né? Eu acredito que a FUVEST aqui queria artrópodo mesmo, né? Porque todo artrópodo tem quitina. Isso, né? Fungo, alguns têm, se forem pluricelulares, tem quitina, mas nem todos são multicelulares. Então, se eu botei fungo, será que nem talvez eles consideram um pouquinho, né? Pode ser, né? Porque eles não falam, as questões terão vários níveis de resposta, né? Tem a questão, o camarada que acertou tudo, pode ter uma parte, né? Acertou uma parte, tem uma parte, né? Eu boto mais no fé em quem botou artrópodo. Quem botou fungo, quase isso, tá? Tirando os unicelulares, né? Tá? Então lá, primeira resposta. Filo dos artrópodos. Pergunta B. A quitina e a celulose têm uma estrutura química semelhante. São polissacarídeos. Que função essas substâncias têm em comum? E em que organismos estão presentes? Agora, celulose. Celulose é aqui que tem, né? Ó, papel, né? Tá? Vegetal, né? Tá? Polissacarídeo também, né? Tá? Celulose vem do vegetal, né? Tá? Agora, então, o que a quitina faz no artrópodo que a celulose faz na célula vegetal? Proteção à célula, sustentação, né? Ajuda a manutenção da forma, né? Questão básica, né? Acertou essa também? Que beleza! Podemos ver, então, a questão de número 5. Questão de número 5. Questão número 5 é uma questão que atualmente está em evidência. Questão de músculo, né? Que tipo de fibra muscular tem um maratonista? Que tipo de fibra muscular tem um velocista, né? Tem indivíduo que parece que já tem um biotipo para ser maratonista e jamais será um velocista. E vice-versa. Porque as fibras musculares variam, dependendo do indivíduo, né? O predomínio de fibras, né? Por exemplo, fibra número 1. Fibra lenta. Com muita enzima oxidativa. Poucas enzimas glicolíticas. Que tipo de fibra muscular tem a fibra tipo 1? A do maratonista ou a do velocista? Qual? Tipo 1. Maratonista, né? Tá? Porque, veja bem, é uma fibra lenta, mas resistente. Tá? O camarada corre 42 quilômetros. Não é brincadeira, hein? 42, você sabe o que é correr 42 quilômetros? É claro que ele não corre a 36 km por hora, que nem um velocista, né? Mas 18, 17, mas vai mais lento comparando, né? Mas resistente, bastante, né? Paulista até lá, Chácara Flora. Vixe, olha só, 42. Demais ainda. Mas a Chácara Flora eu já fui, depende de onde você sai. 42 quilômetros, não é brincadeira, né? O maratonista, ele tem uma fibra lenta, tipo 1. Lenta, mas resistente.
Tá? Já o velocista tem uma fibra rápida, 2B, rápida, poucas enzimas oxidativas e poucas enzimas glicolíticas. Então a resposta A, velocista, 2B, maratonista, 1. Bola. Em que tipo de fibra muscular deve ser observado o maior número de mitocôndrias? Onde é que tem mitocôndrias? A mitocôndria, a gente sabe que ela faz o quê? O ciclo de Krebs, né? Não é isso? O ciclo de Krebs é um processo longo, lento, né? Cadeia transportadora de elétrons, processo longo, lento, mas em compensação fornece muito ATP em muito tempo, altamente resistente. Tá? Então o indivíduo que é maratonista, o camarada que é maratonista é que tem muito fibra tipo 1, que é rica em mitocôndria, com muitas enzimas oxidativas para fazer o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, para fornecer muito ATP. Apesar da fibra lenta, o cara consegue aguentar 42 quilômetros, né? É brincadeira, né? Processo lento, mas de longa duração. Diminui o risco de cãibra, né? Tá? Já o velocista, ele tem uma fibra rápida, mas faz basicamente fermentação. Por isso que é rico em enzima glicolítica, né? Que faz glicólise, né? Oxidativa do ciclo de Krebs não tem, só faz fermentação basicamente, né? Tá? O indivíduo velocista, né? Tá? Corre 200 metros com uma velocidade de 36 km por hora. Oh, rápido, né? Com fermentação só, acumula ácido lático muito mais depressa, né? Cansa muito mais depressa, né? Cansa, né? Cúmulo de ácido lático muito mais facilmente, né? Quanto mais fibra lenta, mais longe vai. Mais difícil ter cãibra, tem mais mitocôndria, tem mais sangue circulando no local, né? Tem mais mioglobina, por isso que é uma fibra mais escura, né? A carne vermelha lá. Mioglobina é aquela proteína que deixa a carne vermelha. Só de pensar na mioglobina, eu já fico com pepsina no estômago, né? Churrasquinho, né? Já a fibra do velocista, né? É a fibra mais branca, né? Pobre em mitocôndria, pobre em mioglobina, pobre em sangue, faz mais fermentação, né? Acertou essa também? É? Então, rapidinho, podemos passar para a questão de número meia dúzia. Tá indo bem? É? Posso chamar já de colega? Colega? Colega já vai com superior, né? Ainda está faltando prova aí, né? Mas já está indo lá, está no caminho certo. Vamos lá. Vamos lá, futuro colega, próximo colega. Vamos lá. Questão meia dúzia. Protozoário de água doce tem vacúolo pulsátil. Protozoário de água salgada não tem. Por quê? Protozoário de água doce é mais salgado que a água. Então recebe muita água por osmose. Ele vai precisar ter o vacúolo pulsátil para quê? Para expulsar o excesso de água. Porque senão explode. Resposta A. O protozoário de água salgada é isotônico em relação ao meio, de água salgada. Vive em equilíbrio, não precisa de vapor pulsátil. Vive em equilíbrio. A concentração dele é igual ao do mar, tem equilíbrio osmótico. Já o de água doce, ele é mais concentrado, tá? Ele, em relação ao meio, né? Ele recebe água, o meio é hipotônico, ele recebe água, né? O que vai acontecer? Ele recebe água, e com isso o que vai acontecer? Ele tem que eliminar o excesso para não explodir, né? Não é isso? Tá? Osmose. Então, vamos ver a resposta então. Por que protozoários de água salgada? Água salgada não tem vacúolo, não precisa, que são isotônicos. Água doce tem, porque é hipertônico, recebe o excesso de água, tem que eliminar o excesso para não explodir. Correto? Beleza. Bola. O que será que deve acontecer se eu pegar um protozoário de água salgada, sem o vacúolo, e colocar para água destilada? Se eu pegar um protozoário de água salgada, que não tem vacúolo, e colocar na água destilada, vai entrar água no corpo dele por osmose, né? E ele vai estourar, né? Lise celular, tá? Estouraria. Resposta B. Intenso ganho de água por osmose acarretando a lise celular.
tá? Já o protozoário de água doce tem o vacúolo para não explodir, porque ele é hipertônico em relação à água, né? Tá? O de água salgada não tem, não precisa. Se eu tirar do meio e colocar no outro, se eu tiro da água do mar, põe na água doce, vai entrar água por osmose e ele vai explodir, lise. É a resposta à questão meia dúzia. Acertou essa? Beleza. Essa foi a questão do número meia dúzia. Questão número 7. Há uma questão de criminalística, que é uma questão de criminalística, né? É a verdade, né? Uma questão, por exemplo, às vezes se encontra um corpo abandonado, um cadáver, né? E quanto tempo faz que o cadáver morreu? Será que ele morreu naquele lugar que foi encontrado? Então o pessoal de medicina legal é solicitado para averiguar, né? Será que houve, por exemplo, uma tentativa de ocultação do cadáver? Será que ele foi arrastado para o local? Será que ele foi trasladado, levado de um lugar para outro? Nós sabemos que quando um indivíduo morre, o corpo em decomposição vai sofrer o que a gente chama de uma sucessão ecológica. Verdade. Muitos consumidores vão atacar esse corpo em decomposição. Tá? Sucessão. Um inseto que ataca muito, por exemplo, são varejeiras. Varejeiras. E conforme a espécie de varejeira, primeiro vem uma espécie, depois abre caminho para outra, conforme o tempo que já está em decomposição, o número não apenas de varejeira, mas de insetos que vão atacar varia. Não são os mesmos. Há uma sucessão. Besouros vão atacar o cadáver. Quer dizer, se eu descubro um cadáver em um determinado local, vendo em que estado da sucessão está, que tipo de insetos nós encontramos nele, se são mariposas, se são besouros, se são as fases larvais, as fases de pupa, a gente pode avaliar mais ou menos, ter uma estimativa melhor de há quanto tempo ocorreu a morte. Dá um detalhe mais técnico. Usa-se artrópodo, o tipo, para saber mais quanto tempo ocorreu. Será que houve tentativa de ocultação de cadáver? Por exemplo, será que o camarada morreu num quarto e levaram e jogaram no meio do mato? Se tiver alguma pista, vai ao quarto de novo, vai ver. Nos cantos do piso de madeira do quarto, pode ficar larvas que foram perdidas no transporte. As larvas das varejeiras, as pupas, os ovinhos. Então, com isso você pode seguir pistas para saber se houve ou não tentativa de ocultação de cadáver. Ou até, como a questão diz, por exemplo, a questão assim, o camarada foi encontrado no Rio de Janeiro, será que ele morreu lá? Vamos supor que encontraram um cadáver lá numa mata no Rio de Janeiro. E tem insetos atacando que não ocorrem no Rio de Janeiro. De onde vieram esses insetos? Então houve transporte do cadáver, né? Incrível essa questão, hein? Criminalística, né? Puxa vida. Medicina legal. E criativa também, né? Criativa, assim, medicina legal, né? Tá? Então vamos ver como é que ficaria a resposta. Como é que a ocorrência de moscas e besouros que se desenvolvem nos corpos em decomposição pode ser útil para estimar o tempo decorrido desde a morte? Conhecendo-se que espécies costumam atacar os corpos, quais são as espécies, bem como as suas fases larvais e de pupa, dá para saber, quando você encontra um cadáver, que espécie se encontra, para quanto tempo mais ou menos ocorreu a morte, uma estimativa mais precisa, né? Os cientistas entrevistados para tal matéria afirmam que os insetos podem revelar que, apesar de um corpo ter sido encontrado no Rio de Janeiro, a morte não ocorreu nessa cidade. Como é que isso é possível? Encontrando alguma pista no cadáver, que pode ser, por exemplo, fases de algum inseto, que não existem na região local. Ah, não existe. Foram transportados de outra região, né? Tá? Essa é uma pista. Então vai num carro, tem um carro ali abandonado. Abre o porta-malas, tem larva no porta-malas, de onde veio esse carro? Esse carro rodou e tal. Pô, dá para seguir pistas e ajudar a elucidar crimes, né? Tá? Questão criativa mesmo, da FUVEST, né? Estudo de artrópodes é importante também em criminalística. Acertou? Tem uma de detetive aí? Né? Então tá beleza. Questão de número 8. Passamos para a questão de número 8. Olha um pintinho aí, pintinho se desenvolvendo, né? Dentro de um ovo de galinha, pintinho se desenvolvendo no ovo de galinha. Esse embriãozinho tem 13 dias de incubação. Qual a importância da casca
e da bolsa amniótica no desenvolvimento. Para que serve a casca? Está lembrado disso? Hã? Todo réptil está feliz, seu embrião quer excretar, no alantoide ele quis, astúrico armazenar, palmas pro córion, saudando o âmnion, ovo com casca e saco vitelino, palmas pro córion, lembra disso? Réptil e ave tem uma embriologia muito parecida. Ambos têm ovo com casca. Para que serve a casca? Proteção contra choques mecânicos, proteção contra desidratação. Né? Água líquida não escapa pelo ovo com casca. Água líquida não. Só na forma gasosa, né? Tá? Casca do ovo protege contra choques mecânicos, contra a desidratação, mas permite a respiração, né? Permite troca gasosa, ela permite, tá? Para que serve o âmnion? Proteção contra a desidratação também, porque é uma piscininha particular, né? Tá? Contra choques, para nada bater no embrião, né? Contra pancada, se a pancada não for muito forte, né? E também contra aderências e adesões. Se alguma coisa encostar no embrião em desenvolvimento, tá? No embrião de ave, de réptil, até de mamífero, sim, alguma aderência, dá má formação congênita. O animal nasce com defeito, né? Interfere na morfogênese, né? Então, o embrião, ele não pode ficar grudado, tem que estar soltinho lá dentro. Mesmo no caso do ovo do pintinho. Tem uma piscininha? Sim. Uma piscininha, então ele fica soltinho lá, só se liga pelo cordãozinho lá, né? Tá protegido, né? Para nada colar. Se alguma coisa grudar no embrião, dá má formação. Interfere na morfogênese aí, tá? Então, dá má formação. Então, evitar aderências e adesões. Tá? A casca, proteção mecânica contra a desidratação. O âmnion, proteção contra a desidratação, contra choques, contra aderências e também permite a movimentação, né? A piscininha tá para ficar se movendo, né? É isso lá dentro, né? A piscininha particular. Bola. Na semente das angiospermas há um tecido cuja função é equivalente à do saco vitelino. Que tecido vegetal é esse e qual é a sua função? Qual é o tecido vegetal? Né? Segundo espermático vai chegar... Lembra disso? Fecundação nas angiospermas. O primeiro espermático se une com a osfera, forma o embrião. O segundo espermático se une com os núcleos polares e formam o quê? Endosperma secundário ou albúmen. No caso do embriãozinho é o vitelo, matéria nutritiva, né? Na planta, endosperma secundário ou albúmen, reserva nutritiva, a papinha do embrião, né? Tá? A mamadeira do embriãozinho, né? Tá? Pega uma semente aí de angiosperma, ela costuma ter lá o embriãozinho e a mamadeirinha ali, né? O endosperma é reserva nutritiva, tá? Vai nutrir no começo da vida, certo? É isso. Acertou também essa? Está somando os pontos aí? Tá bem? Então, passamos então à questão de número 9. Questão de número 9. Questão de 9. Ela pergunta, sobre aquecimento global, olha aí. Opa, conhecimento atual, né? Notícia fresquinha, aquecimento global. É atualidade, né? Um artigo publicado na revista Nature. Os cientistas estão comentando a respeito de uma maneira para colaborar para reduzir um pouquinho o aquecimento global. Como é que seria essa maneira? Bombear a água do fundo do oceano para a superfície. Pegar a água do fundo do oceano e bombear para a superfície, né? A pergunta é de que maneira essa medida poderia colaborar na redução do aquecimento global. O que acontece se você pega a água lá do fundo, água rica em minerais, hein? E bombeia para a superfície. Você vai trazer muitos minerais na superfície. Isso vai permitir um grande desenvolvimento de algas, de fitoplâncton, né? Produtores da cadeia alimentar. Está tirando minerais lá do fundão e trazendo para a superfície. Eutroficação, já ouviu falar? Aumento de nutrientes, eutroficação da superfície.
Se as algas vão se desenvolver, se o fitoplâncton vai se desenvolver muito, vai fazer fotossíntese, vai tirar gás carbônico gasoso e vai fazer fotossíntese e vai produzir composto orgânico, vai fixar o carbono, né? Se tira muito do ar, diminui no ar. Né? Contribui um pouquinho para a diminuição do carbono da atmosfera, né? Fixação do carbono, né? É mais fotossíntese, né? Tira mais carbono na forma inorgânica de CO2, né? E aumenta a quantidade de carbono orgânico nos seres vivos, né? Essa é a ideia, né? É polêmica, é verdade, mas essa é a ideia. Espera-se que também a produtividade da pesca aumente nos locais em que a água do fundo for bombeada. Vai melhorar a pesca também. Por que pegando água do fundo e colocando na superfície vai melhorar a pesca? Se aumenta o produtor, aumenta toda a cadeia alimentar. Se tem mais fitoplâncton, vai ter mais zooplâncton. Tem mais zooplâncton, vai ter mais os animais que vão comer o zooplâncton. E numa dessa vem os peixes também, né? Ué. Então vai aumentar a fauna dos peixes aí, né? Tá? Mais peixe, mais comida, assim é tudo mais boia. Bom. Assim é tudo bom. Opa, se tem mais boia, vamos comer, né? Não é isso? Bom, a ceia foi servida, né? Então os peixes vão se desenvolver, tem mais alimento, né? Acertou essa também? Então a parte B, a parte A você teria que responder que vai ter maior atividade fotossintética, mais gás carbônico inorgânico vai ser retirado do ar, transformado em matéria orgânica das algas ou fitoplâncton. Diminui o gás carbônico do ar, tá? Diminui o CO2 do ar. E na parte B, ocorrerá um aumento de produtores e, consequentemente, também dos consumidores, porque a cadeia alimentar toda vai aumentar, né? Incluindo os peixes, né? Que vão papar esses nutrientes. Chegamos à derradeira questão, número 10. A última questão número 10. O metano, CH4, o gás carbônico, CO2, e os clorofluorcarbonetos estão relacionados, direta ou indiretamente, à intensificação do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio. Quando se fala em efeito estufa, quando se fala em destruição do O3, fala-se em metano, em gás carbônico e em sepse. Pergunta da FUVEST. Qual ou quais desses gases podem resultar de processos biológicos? Entra oxigênio, sai gás carbônico. Respiração produz gás carbônico. Respiração é um processo biológico, né? Tá? Metano é produzido na fermentação bacteriana, né? A bactéria fermenta, produz metano, né? Não é isso? Tá? Depois o boi joga lá nas fezes aqueles resíduos ricos em metano, diz que agrava o efeito estufa. Né? Não é isso? As fezes de boi, né? Da atividade biológica, né? Fermentação bacteriana, né? No tubo digestório dos ruminantes, por exemplo. Né? Então, agora, o CFC não é químico, né? Esse é um processo químico. Né? Então, resposta A, o metano e o gás carbônico. Eles resultam de atividade biológica, né? São seres vivos que fazem, né? Parte B. A camada de ozônio filtra o ultravioleta que atinge a atmosfera terrestre. A diminuição dessa camada aumenta a exposição dos seres vivos a esses raios, que podem induzir mutações no DNA. Levando em conta que o ultravioleta não vai além da nossa pele. Violeta vem, mas não vai além da pele. Quando a gente fala em pele, a gente fala em epiderme, né? E derme. Tá? Ele não pega músculo, então, não pega neurônio, né? Tá? Não pega, só pega a nossa pele, né? Epiderme e derme, né? Tá? Ou seja, não pega a linhagem germinativa. Não pega testículo, não pega ovário. Pega só a linhagem somática de células, né? Tá? Vamos lá, pergunta B1. Como a exposição do ultravioleta pode a longo prazo afetar a nossa saúde? Câncer de pele, envelhecimento precoce. É isso, né? É superficial, sim, né? Sim. Câncer de pele, envelhecimento precoce, né? Justifique, porque afeta células que fazem parte da pele, né? Que levam ao envelhecimento, né? Tá? E o câncer, que as células causam mutações nessas células. E as mutações ficam fora de controle e podem levar à formação de tumores, sarcomas, né? Sarcoma, por exemplo, sarcoma de Kaposi, né? Câncer de pele, né? Sarcomas em geral.
Então, pergunta 1B. Como é que a exposição pode, a longo prazo, afetar a nossa saúde? Aumentando o risco de câncer de pele e envelhecimento precoce. Por quê? Porque altera o DNA dessas células, né? E leva a descontrole, como no câncer, como no envelhecimento precoce. Qual a consequência dessa exposição do ultravioleta para a geração seguinte? Por quê? Você lembra de uma questãozinha que caiu alguns anos atrás, dizia o seguinte, um surfista, ele ficou com câncer de pele. Aí, uma menininha falou, não, esse rapaz é o pai da minha filha, da filha que eu estou esperando, uma mulher. Falou que ele era o pai da filha que ela estava esperando. Falou, sou o pai mesmo. Então ele ficou com medo que a filha pudesse adquirir o câncer de pele do surfista, né? Aí perguntou, será que pode? Se o surfista está com câncer de pele, a filhinha dele vai nascer com câncer de pele? Não, porque a célula da pele do surfista não passa para o filhinha, né? Se o surfista é o pai dessa criança, ele passou o espermatozoide, não a célula da pele, né? Portanto, a parte B, 2B, seria o seguinte. Danos provocados pela ultravioleta à pele humana não são transmissíveis às gerações futuras, por se tratar de alterações somáticas. Tudo bem? Esta foi a prova, uma prova muito boa, bem feita, né? Eu espero que você tenha ido muito bem, né? E gostaria de já começar a te chamar de colega universitário. Um abraço. Pois é, e você que tem acompanhado Atualidades Online, deve se lembrar que nós já havíamos deixado ali um material sobre aquecimento global. O que significa que vale a pena agora, na reta final, nos próximos exames aí que nós temos aqui em janeiro, dar uma consultada no material que nós temos em Atualidades Online. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar de geografia. E agora nós estamos com o nosso querido professor Emil para falar de geografia. Professor, uma prova fácil, uma prova regular, uma prova um pouco mais exigente, o que tivemos aí na FUVEST hoje? Então, né, Rogério, a prova da FUVEST, ela foi uma prova trabalhosa, viu? Foi uma prova de 10 questões, né, como a gente espera sempre, né? Mas principalmente trabalhosa, tá? Agora, tem uma coisa interessante nessa prova, ela trouxe temas bem atualizados, né? Ela trouxe uma resolução gráfica muito boa. Hoje em dia você tem acesso a essas mídias, então as resoluções gráficas que a gente vai observar durante a correção aí, elas estão super bem feitinhas, não dá margem à dúvida, quer dizer, daria margem à dúvida numa questão que nós vamos ver na resolução, em sentido de localização, mas é mais do cunho teórico, sim, né, do que de identificação mesmo propriamente, né? Então, nesse sentido, foi uma prova extremamente bem feita, né? Valoriza sempre, né, o trabalho do aluno estudando e o nosso trabalhando com eles
cursos que a gente passou aqui, lembra? As aulas especiais, são todos temas bastante importantes e acabaram tendo destaque aí no vestibular da FUVEST, questões curtas, que é o hábito deles, né? Faz uma perguntinha de uma linha só sobre tal assunto, A, tal coisa, B, tal coisa. Então, nesse sentido, não teve surpresa. Agora, foi uma prova difícil, trabalhosa, sim, sem sombra de dúvida. Viu? Bom, então, vamos aí valorizar esse nosso candidato estudioso que vai conferir os seus comentários. Então, começamos com a questão 1 já com uma ilustração, né? No caso, você está observando aí no monitor, aqui do nosso lado, é um mapa mundi e o título do mapa é assim, Barreiras entre Países. E o autor do mapa aí, né, ele coloca o estado de São Paulo, no caso, o jornal, coloca uma série de localidades, descrevendo numa legenda, né? E você vê, não tem, como eu já falei para você, né, Rogério, não tem muito texto, nem muito vem cá que eu também quero, né? Vai direto no assunto, né? O mapa acima representa a distribuição pelo mundo das principais barreiras entre países. Líquido e reto, né? Identifique as barreiras 1 e 2 e analise criticamente os problemas fronteiriços correspondentes, considerando os países envolvidos. Então, observando o mapa, tem lá o número 1, né? Vamos observar aí no mapinha lá, o número 1 no norte da África, tá vendo? É África, África, hein, moçada? África, beleza, eu sei que você sabe. Norte da África, número 1, tá lá apontado bonitinho, e depois nós temos lá pro lado da Ásia, né? O número 2, né? Tá vendo aí do lado da Ásia, o número 2. Então, lá, o número 1 seria a região de Ceuta, que é um enclave espanhol dentro do território africano no Marrocos, né? Nesse caso, então, a Espanha aí, nesse sentido, constrói um muro em Ceuta para tentar coibir, né, o fluxo migratório de pessoas. Principalmente, nesse caso, a migração ilegal, né? A migração ilegal de pessoas que querem, na Europa, tentar as melhores condições de vida. Então, seria o número 1. No número 2... nós temos a fronteira, né, entre a China, a República Popular da China e a Coreia do Norte. Muito embora sejam países comunistas, eles têm alguns alinhamentos, né, do ponto de vista geopolítico, a China exerce um forte controle naquela fronteira para tentar restringir ou diminuir ou evitar mesmo, né, um fluxo muito intenso de imigrantes norte-coreanos em função do estado econômico bastante abalado, né, da região da economia da Coreia do Norte. Ao longo dos últimos 20, 30 anos, você tem observado uma queda bastante acentuada da qualidade de vida desse local. Então, ali naquela fronteira, a República Popular da China coloca um forte esquema de segurança para tentar diminuir ou evitar, né, o fluxo muito intenso de imigrantes norte-coreanos em direção à China, buscando na China oportunidades de vida. Basicamente, é uma questão que trata do movimento migratório e da busca das melhores condições de vida. Seria por aí a questão número 1. A questão número 2 é uma frase adaptada de Pascal Fontaine, de 2007 também, estilo bem curtinho. A frase diz assim: a União Europeia, composta por 27 países, apresenta um sistema político historicamente único que vem evoluindo há mais de 50 anos. Então, a partir lá do Tratado de Roma, 1957, que a gente vem observando a evolução, né, desse espaço geográfico chamado União Europeia. Ele faz 3 perguntas aí. Pergunta A: cite 2 nações, membros da União Europeia, que não aderiram à moeda única, o euro, e explique por que dessa não adesão. Bom, você pode lembrar, ele pede 2, né? Então você sempre se limita a colocar 2 países na resposta. Não coloca um a mais, que não ganha ponto a mais, pode até inclusive perder ponto, né? Mas basicamente eu poderia citar, né, o Reino Unido, né? Poderíamos citar a Suécia, a Dinamarca. Então, nesses 3 países, citando 2 deles, é a resposta da questão, não mais que isso, tá? Basicamente são países, né, que têm um certo receio de perder o controle monetário, principalmente, né? Principalmente o controle monetário e cambial ao adotar o euro em termos de moeda. Então, o receio que esses países têm da perda desse controle acaba fazendo com que eles, em seus plebiscitos, em suas campanhas políticas internas, durante o plebiscito de adoção do euro, não adotassem, tivessem votado pela não adoção. Tudo bem? De mais a mais, também existe uma questão de comparação, né, da entrada desses países numa economia já do euro, de disputa direta, né, comercial com os países que já vinham adotando essa moeda desde o início, né, da precursão do início. Isso também acabou levando que esses 3 países não adotassem, preferissem não ter adotado o euro. Pergunta B: outros países europeus estão reivindicando sua entrada para a União Europeia. Cite um desses países e explique os motivos, né, para tal reivindicação. Nesse sentido, vale a pena lembrar a Turquia. A Turquia
tem sido discutido direto aí nas reuniões do Parlamento Europeu, sai muito na imprensa, existe uma forte resistência dos principais países europeus para a entrada da Turquia na União Europeia em função de algumas normas determinadas ou determinantes que fariam com que o país tivesse acesso a essa União Europeia de forma mais plena. Então, o que se questiona muito, né, no território europeu hoje são problemas como a falta de um Estado democrático pleno na Turquia, né, além de questões religiosas, né, ligadas ao islamismo, que pudessem eventualmente promover instabilidades de alguma ordem, né. Isso para o europeu é uma questão difícil, né, de se elaborar. Então existe essa resistência em relação à Turquia, que é candidata já desde o período da Guerra Fria, né, que a União Europeia, ou na época o mercado comum europeu, vem acenando para a Turquia, né, entrar para a União Europeia, principalmente a partir do momento que a Turquia apoiou, né, e fez parte inclusive da OTAN a um custo alto, né, em termos de gastos militares dentro daquela aliança no período da Guerra Fria, servindo então de base, de ajuda, né, à política da OTAN de criar o tal do cordão de isolamento, o cordão sanitário que a gente fala para cima da então existente União Soviética. E a pergunta C cite uma exigência para um país ser aceito no bloco da União Europeia. Então tem um rol de características aí, dos quais a gente pode citar. Estado de Direito completamente democrático, pleno, pluripartidário, laico, o mais possível. Essas são características ligadas à política. Austeridade cambial e financeira, né, do ponto de vista da emissão de moedas, de controle dos bancos centrais sobre os processos econômicos, tá? Políticas ambientais, políticas migratórias, seriam alguns dos tópicos que o aluno poderia viajar, deslizar em cima dessas questões para responder a letra C, né, da questão 2. Continuando a prova, na questão 3, também muito bem ilustrada, né? A fonte lá que mostra um mapa-mundi onde estão localizadas as bases militares dos Estados Unidos. E também no meio desse mapa-mundi, como a gente já viu agora há pouco na questão 1 aí, ele vai destacar algumas áreas, tá? Então, segundo o texto, após 11 de setembro de 2001, quando ocorreram os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, esse país aumentou em cerca de 20% a sua presença militar ao redor do mundo, né, em diversas localidades. Existem bases militares americanas em mais de 140 países, segundo o texto. Ele faz as duas perguntas aí. Pergunta A, identifique os locais indicados pelos números 1 e 2. Então, olhar lá no mapa. Olha aí, você está vendo aqui na telinha o mapa? O número 1, olha lá, bem no meio do Oceano Pacífico, né? É o arquipélago, são as Ilhas Hawaii, ou Ilhas Havaí, né? O arquipélago americano que existe aí no meio do Pacífico, comprado pelos Estados Unidos no século XIX, né? E depois o número 2, também é um país localizado no arquipélago chamado Bahrein, ou Bahrein, que fica lá no Golfo Pérsico, como está escrito aí no mapa que você está vendo, né? Então você colocaria na pergunta A, Ilhas Havaí, ou arquipélago Havaí, tá? O número 1, e o número 2, o Bahrein, a grafia, você sintetizando o que você está querendo passar para o examinador, ele não pode, a não ser dar a nota certa para você, não se preocupe nesse sentido, tá? E a pergunta B, ligada à pergunta A, evidentemente, cite e explique ao menos um motivo para a manutenção pelos Estados Unidos de bases militares em cada um dos locais citados em A. No número 1, as Ilhas Havaí, as Ilhas Hawaii, a presença americana foi crescente no Oceano Pacífico a partir do século XIX, devido a um evento, né, do finzinho do século XIX, basicamente, chamado Guerra Hispano-Americana, entre outros, né, aspectos geopolíticos, que foi organizada e foi travada, digamos assim, na região do Caribe, né, na ilha de Cuba, em outras localidades. Com a vitória americana, o país Espanha, como parte do ressarcimento por esse envolvimento, deu para os Estados Unidos o arquipélago das Filipinas para a administração colonial americana. Tá? Então, nesse sentido, as Ilhas Hawaii, se você olhar no mapa mundi, as Filipinas ficam lá do lado da Ásia, próximo aí ao Japão, à Indonésia, ao sul do Japão e nordeste da Indonésia. Se você observa, as Ilhas Hawaii ficam a meio caminho entre a costa oeste dos Estados Unidos e as Filipinas. E ali os Estados Unidos então começam a colocar uma doutrina, né, militar, naval, no caso, século XIX é marinha, né, para servir de apoio a essa colônia, essa base que os Estados Unidos vão montar nas Filipinas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o arquipélago das Ilhas Hawaii
Eles são importantes como base também naval americana e posteriormente naval e aérea, né, para os Estados Unidos controlar a expansão colonialista japonesa daquele período. Inclusive a Segunda Guerra, os Estados Unidos entrou na guerra após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, que é nas Ilhas Havaí, tudo bem? E mais recentemente na Guerra Fria também de base naval serviu de apoio para as questões militares americanas no Sudeste Asiático, né? Naquela época, a teoria do dominó, se caísse um país asiático para os comunistas, os demais cairiam. Vem desde Eisenhower, passando por outros presidentes, até o Kennedy, que entrou na Guerra do Vietnã. Então, basicamente, seria um lugar de apoio para conflitos como a Guerra da Coreia, nos anos 50, e a Guerra do Vietnã entre os anos 60 e 70. Essa seria a forma de explanar aí a explicação, os motivos da de bases militares americanas no número 1. Já no número 2, Golfo Pérsico, adivinha, né? Não dá outra. A presença militar americana dentro da grande reserva petrolífera que é o Golfo Pérsico, área instável, cheia de conflitos, e a presença militar, principalmente, da Marinha Americana novamente em conflitos como a guerra Irã-Iraque, quando o Irã ameaçou fechar lá o Estreito de Hormuz e bloquear o acesso e a saída, a demanda de navios petroleiros do Golfo. Essa presença, então, militar está se justificando, pelo menos pelo ponto de vista do Departamento de Estado, né, como importante, né, dentro da política ou da geopolítica americana global, né? Então essas seriam as características da questão 3. A questão 4 fala de agropecuária, né, e dos aspectos da agropecuária em nível global. E o que a gente observa hoje no mundo, em termos agropecuários, né, é que você tem cada vez mais acesso a técnicas que melhoram o nível de produção, a produtividade, o que apresenta como possibilidades para países em desenvolvimento ou países mais pobres, o potencial de desenvolver, crescer, obter tipos de superávites que possam eventualmente se tornar, né, a partir desse superávit, se transformar em vantagens comerciais para esses países mais pobres, para que eles consigam importar equipamentos e, consequentemente, promover uma melhoria social e econômica de suas populações. Falo tanto de países emergentes quanto dos países mais pobres. Basicamente é por aí o texto. Ele faz duas perguntas. Pergunta A: cite 2 países que utilizam de forma sistemática e ao menos um produto mais citado, que são os famosos o quê? Subsídios, que ele cita aí no texto, né, como forma de antecipação desse processo. Bom, em termos de subsídio agrícola na política mundial hoje, na economia, no comércio mundial, eu tenho 2 grandes polos, né? Um é a União Europeia, principalmente a França, tá? E o outro polo são os Estados Unidos. Do lado americano, você tem barreiras protecionistas contra produtos como suco de laranja, soja, algodão, milho. E do lado da França, produtos como grãos, milho, soja, por exemplo, além de hortifrutigranjeiros, além de hortaliças e frutas, além de carne, inclusive, né? A carne, recentemente, a gente viu na imprensa aí aspectos ligados à proliferação de algum tipo de doença, ou a fitose, ou qualquer outro tipo, que acaba sempre o Brasil, por exemplo, levando algum tipo de prejuízo, né, em termos de imposição dos países europeus à importação de carne. Muito bem. A parte B, a pergunta B, analise criticamente as ações recentes do Estado brasileiro junto ao OMC e os resultados alcançados. Essa parte é interessante. Se a gente lembrar das aulas, nós falamos disso várias vezes durante o ano nos nossos cursos, né, nas 3 frentes que a gente trabalha na geografia geral e Brasil, da questão do subsídio e como isso aí afeta os países, né, de maneira geral no comércio internacional via OMC, Organização Mundial do Comércio. Nesse sentido, a questão é bacana porque ela fala justamente da postura do Brasil. O Brasil tem uma postura bastante de liderança, bastante forte, e vem coordenando, né, um trabalho junto a um grupo chamado G20, que são justamente países emergentes que têm na agricultura, provavelmente alguns deles, inclusive, a sua única possibilidade de ter um acesso, como eu já falei, a uma melhor condição de vida. Então o Brasil tem exercido um papel de liderança nesse sentido contra os subsídios agrícolas praticados pelos países ricos como forma de melhorar a condição do comércio internacional e do acesso, da inclusão econômica de certos países, né, do ponto de vista do comércio internacional. A questão 5 também tem uma ilustração bacaninha aí, né, do Brasil, como você observa aí na telinha. Está escrito assim no título do mapa, né? Localização dos frigoríficos de carne bovina no Brasil. Olha que interessante, é 2007, bem atualizado. E a fonte está lá direitinho, Revista de Negócios de Pecuária, setembro de 2007, quer dizer, a FUVEST veio aqui pertinho do nosso dia de hoje, né, para elaborar essa questão.
Ele traz um texto dizendo que a distribuição espacial dos frigoríficos de carne bovina no Brasil obedece lógicas distintas, que é o que ele quer saber no final, né? Por exemplo, algumas das empresas distribuem seus frigoríficos por diferentes estados em função de problemas sanitários. No entanto, é possível observar a existência de algumas importantes concentrações espaciais, a exemplos do mapa destacando os números 1 e 2. Muito bom. Pergunta A. Na área 1, citando ao menos duas características geográficas dessa área. Tem que explicar a concentração de frigoríficos. Vamos ver no mapa do Brasil? Olha lá, área 1. Observe os estados, olha lá. São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Quem lembra das áreas? Oeste Paulista, Noroeste do Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro, né? Beleza. Vamos citar algumas características que fazem dessas áreas importantes para a criação pecuária. Bom, se a gente observar evolutivamente, historicamente, o gado, a pecuária, ela foi se estendendo a partir, no caso aqui do Sudeste, onde está essa área 1, para depois entrar pelo Centro-Oeste, ela vai se expandir a partir do século XIX, principalmente, né, com a entrada da criação animal. Oeste Paulista e Triângulo Mineiro. Posteriormente o pessoal atravessa aí o Rio Paraná ou o Paranaíba e acaba entrando onde é Mato Grosso do Sul hoje, onde é Goiás, mas especificamente essa área 1 pega então Mato Grosso do Sul, né, noroeste do Paraná, oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, são áreas tradicionais de criação pecuária desde o século XIX. E já em função dessa extensão, né, a partir do século XIX, quando começa a expansão do planejamento dos governos militares de ocupar o centro-oeste e o norte do Brasil, essas áreas já estão relativamente incorporadas, elas fazem parte também da expansão da criação pecuária, né, para transformar o Brasil nesse grande produtor mundial de carne bovina que é hoje. Então essa área é importante nesse sentido. E a pergunta B vai falar da outra área numerada, área 2. Na área 2, considerando ao menos um aspecto físico-natural e um aspecto histórico-geográfico dessa área em termos de explicar a concentração de frigoríficos. Vamos lá, olhar para a área 2? É o Rio Grande do Sul. Quem lembra esse sudoeste do Rio Grande do Sul, né? Como é que é o nome mesmo? Isso, é a Campanha Gaúcha. Beleza? Bom, essa área é uma área natural caracterizada o quê? Pela coxilha, que é um nome local que se dá para um tipo de relevo caracterizado por colinas de pequena amplitude, suavemente onduladas e naturalmente cobertas por uma vegetação rasteira chamada o quê? Campos ou pradarias, ou seja, são áreas naturalmente favoráveis à criação pecuária, né? Essa seria a parte físico-natural. E do ponto de vista histórico-geográfico, se a gente lembrar da ocupação do Sul, ela vai lá para o século XVIII, né? Basicamente é uma das últimas áreas que a coroa portuguesa efetivamente ocupa no Brasil, e aí você tem a entrada então, né, a princípio de jesuítas, posteriormente de açorianos, e a criação de gado foi a ponta de lança, né, do processo de ocupação, e ainda existe na Campanha Gaúcha grandes extensões de criação pecuária extensiva, apesar da diversificação, né, da modernização da agricultura brasileira. Então essa era a questão 5. Na questão 6, também frasezinha curta de um assunto bem interessante, em setembro de 2007, de novo setembro de 2007, aconteceram passeatas em diversas cidades do país como forma de protesto contra a privatização da Vale do Rio Doce. Pergunta A, caracterize o contexto político econômico mundial e nacional em que se deu a privatização da Vale. Essa questão é bem interessante, é bem teórica, né? A Vale e outras empresas ou setores, como a telefonia, por exemplo, foram privatizadas nos anos 90, que é um período mundial de predomínio da visão neoliberal, do neoliberalismo econômico. Tudo bem? Beleza? Então, seria essa história aí, basicamente, né, de tentativa de privatização e efetivamente alguns setores vieram a ser privatizados nessa época. Outros movimentos pré-reestatização de empresas públicas que foram privatizadas têm ocorrido na América Latina. Identifique um país em que isso aconteceu recentemente e explique o fato. Bom, então no caso da Vale, foi o período dos anos 90, onde eu tenho o neoliberalismo. Muito embora tivesse sido importante a participação do Estado na implantação dessas empresas no pós-Segunda Guerra Mundial, naquele período justamente era o Estado nacional dos países que tinha mais capacidade de investimento de capital. E nos segmentos mais evoluídos da economia, mais com a modernização, com o dinamismo, com a informática, com a melhoria das condições de comunicação, o Estado vai perdendo essa capacidade, tá? E ao perder essa capacidade, então, apela para o setor privado. O exemplo que a gente pode dar é a telefonia, que hoje ela é muito mais eficiente do que era nos anos 80, por exemplo. E no caso da pergunta B, esse país que ele pergunta aí, a gente podia citar a Bolívia, né? Quem lembra da história da Bolívia e da nacionalização dos hidrocarbonetos proposta pelo atual presidente Evo Morales? É uma forma, então, de reestatizar, né, esse fato
questionado aí, que é o fato de você ter, num momento neoliberal, de tendência neoliberal mundial, ter feito uma privatização de segmentos estatais de produção, e países como a Bolívia, ou mesmo a própria Venezuela, em alguns segmentos como nos transportes, né, está reestatizando. A Argentina também reestatizou parte do seu setor de produção energética, né, com uma tendência de ter mais controle, né, nacional sobre essa riqueza, sobre esses recursos, tá bom? Questão 7, com referência à biodiversidade existente no mundo, 17 países classificados como mega diversos recebem essa classificação, e dentre eles destacam-se a Tailândia, a Indonésia, Gabão, Congo, Colômbia e Brasil. Considerando as relações entre biodiversidade, economia e geopolítica, explique, utilizando-se de 2 argumentos, por que a biodiversidade tornou-se um elemento importante do ponto de vista econômico no mundo atual. Vamos lembrar rapidamente: biodiversidade, grande diversidade, né, conjunto de seres vivos que apresentam uma grande diversidade significativa, né, em termos do equilíbrio ecológico mundial, né? E a partir dessa ideia do texto e da pergunta, qual seria o interesse econômico? É o desenvolvimento sustentável, né? Vamos lembrar desse detalhe. A economia do petróleo já está mostrando sinais de desgaste, de esgotamento, existem fortes evidências do aquecimento global a partir desse tipo de economia. Então, uma saída para a civilização, eventualmente, vai ser o desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, essas áreas de biodiversidade têm uma grande base natural, né, que pode render para a civilização, para a humanidade, frutos, desde que você faça a exploração racional ou sustentável, né, desses recursos. Então a gente pode citar, por exemplo, aspectos como turismo, exploração de plantas medicinais e a utilização de seus princípios ativos a partir de uma indústria farmacêutica, né? Só o princípio ativo isso já dá uma grande margem de utilização. A madeira, com os chamados cortes seletivos. O corte seletivo é uma técnica já sobejamente conhecida que favorece bastante a exploração e a manutenção da biodiversidade em geral, não afetando a floresta inteira, por exemplo. Os créditos de carbono, que são a novidade a partir do protocolo de Kyoto, o CER, Certificado de Emissão Reduzida, onde os países vão ter numa bolsa mundial créditos de carbono a ser comercializados para a manutenção da produção industrial em relação à fixação da floresta para diminuir, né, vamos dizer assim, a presença de gás carbônico na atmosfera. Na questão 7, a pergunta B, esclareça, utilizando os dois argumentos, utilizando-se de 2 argumentos, a importância da geopolítica da Amazônia. Essa questão também é bem trabalhada, a gente falou muito durante o ano, né, nos cursos, né, da Amazônia e da sua importância mundial. São vários aspectos, por exemplo, a localização geográfica. A Amazônia abarca aí uma grande parte do centro-norte da América do Sul, está presente em vários países como Brasil, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, né? E a maior parte no território brasileiro, sem sombra de dúvida. A Amazônia é uma grande bacia hidrográfica, então ela abriga recursos hídricos de grande importância, não só do ponto de vista da água potável, mas do potencial energético. Vamos lembrar da aula? Maior potencial energético disponível do Brasil, a bacia amazônica, né? Vimos agora há pouco já uma questão, agora aí na frente uma questão de exploração do Rio Madeira, justamente a questão seguinte, a questão 8, enfim, a Amazônia tem uma importância geopolítica mundial, isso é inequívoco, tá bom? Questão seguinte, a questão número 8, é justamente a que eu estava dizendo. Você vê como é que é a FUVEST, não tem nem pergunta nenhuma, ele dá um mapa de Rondônia, numera 2 áreas 1 e 2 e já vai para a pergunta A. Identifique as obras 1 e 2 representadas no mapa, considerando o contexto do atual planejamento brasileiro de infraestrutura. Tá? Então as áreas 1 e 2 são 2 hidrelétricas do Rio Madeira, que se você lembrar durante esse ano saiu muito na imprensa a discussão sobre a validade ou não dessa obra. No número 1 a gente tem Santo Antônio, número 2 Giral, 2 hidrelétricas do Rio Madeira, que fazem parte do PAC, lembra do PAC? Plano de aceleração do desenvolvimento, né, a partir do governo federal para vários setores e no caso aqui da construção dessas hidrelétricas para dar destaque principalmente para a expansão da oferta de energia, né, e a partir da oferta de energia você tem uma melhoria da condição infraestrutural geral aí do país, né, que a gente precisa bastante disso para poder manter o ritmo de desenvolvimento. Pergunta B, cite e explique 2 possíveis impactos causados pela presença dessas obras, sendo um ambiental em relação ao Rio Madeira e outro socioeconômico referente ao núcleo urbano de Porto Velho. Construção de hidrelétrica, principalmente essas de médio e grande porte, ela sempre dá algum tipo de problema no sentido dos impactos sobre a mudança do curso do rio, né? Você tem uma alteração de fluxo do rio, então a barragem reduz a velocidade de fluxo. Eventualmente rios de planalto são rios de corredeira,
onde você tem certos tipos de espécies de peixe, que a gente chama de piracema, né? O peixe que, para se reproduzir, precisa subir contra a corrente, para forçar suas gônadas sexuais, a gente falando de biologia, que coisa, hein? Para poder reproduzir lá na nascente, para depois esse peixinho, os alevinos, ao se alimentarem e tal, vem descendo até a foz, para fazer o caminho inverso e assim no ciclo natural da vida, né? Altera bastante isso aí, né? As represas alteram violentamente esse processo. Esse seria algum tipo de análise do ponto de vista natural desse tipo de impacto. E do ponto de vista socioeconômico, referentes ao núcleo urbano de Porto Velho, obras desse perfil são obras longas que promovem uma grande mudança nas localidades próximas, em termos de fluxo migratório, sai um certo tipo de pessoa que trabalha com certo tipo de recurso natural para entrar outro grupo, que vão ser as pessoas que vão trabalhar com a obra civil e assuntos relacionados. Então você tem mudança no fluxo migratório e, consequentemente, impactos na cidade em termos de bairros, localização, deslocamento populacional, né? Então seriam basicamente essas questões. Ele faz uma terceira pergunta aí, C. Cite um motivo pelo qual a Bolívia solicitou do governo brasileiro maiores informações sobre tais obras. Segundo o governo boliviano, existia um acordo entre Brasil e Bolívia, que é o normal que aconteça, para a exploração de bacias hidrográficas cuja área geográfica extrapola um território nacional. Afinal de contas, quando você criou o Brasil e a Bolívia, não existia esse conceito de bacia hidrográfica como tem hoje. Então a Bolívia, no caso, ela questiona o estudo do IBAMA aí sobre esse tema, na proporção que, segundo a Bolívia, não existe nesse estudo do IBAMA, no RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente da obra, não existe uma garantia de que não vai afetar, né, a vida na bacia hidrográfica do Madeira do lado boliviano. Então a Bolívia solicita do Brasil nesse sentido esse tipo de questionamento. E para terminar as questões 9 e 10, da última pagininha aí, a questão 9 é bem tranquila, né, tinha uma fotografia, né, de uma encosta bastante acentuada, um deslizamento de terra afetando moradias populares, algumas estão soterradas, outras estão desalinhadas, sofrendo, portanto, a ação do deslizamento, que foi uma das nossas aulas, né, de urbanização. A gente comentou a urbanização desordenada durante esse ano aqui, né. Um dos problemas enfrentados por muitos brasileiros são os escorregamentos de grandes volumes de solo e rocha, cujas consequências podem incluir, não raras vezes, perdas de vidas humanas. Perguntar, cite 2 fatores físicos naturais envolvidos em processos de escorregamento, como apresentado na foto ao lado, e explica. Também essa questão a gente bateu muito durante o ano, são as grandes cidades, principalmente aqui no sudeste, onde o relevo é mais movimentado, com muita encosta, basicamente encostas de alta declividade, né? Principalmente em áreas desmatadas, sob clima tropical de chuvas intensas, mesmo que seja numa estação do ano, são chuvas fortes. Acontece o quê? Vamos lembrar? Essa percolação, a água penetra no solo, vai solapando a base do solo, como a área tem declividade acentuada, a gravidade faz o resto do trabalho, deslizando o conjunto todo, né, cota abaixo. Basicamente seriam essas as questões. E do ponto de vista ainda da questão 9, a pergunta B, analise criticamente 2 tipos de ação humana que, em geral, colaboram para a ocorrência dos episódios dessa natureza. O tal da ocupação irregular das encostas, processo de urbanização desordenado, o processo de valorização imobiliária. Então, nas grandes cidades, as áreas nobres ficam ocupadas pelo capital, sobrando para a população de baixa renda, várzea de rio, que sofre enchente, e encosta de morro, que sofre deslizamento. Então, essa questão é bem tranquila, talvez, na minha opinião, deve ter sido a questão mais fácil da prova, tá? E a última questão, a questão 10 também é bem atualizada, fala do Rodoanel, da região metropolitana. Essa questão é muito bacana. Um motivo para a construção do Rodoanel no que se refere à circulação de mercadorias pelo território nacional. Dá para fazer um texto aí o mais amplo, você tem várias possibilidades de fazer um texto legal e acertar essa questão, não é uma questão fechada, pontual, assim, não. Você pode escrever ali com uma margem de erro relativamente pequena. São Paulo é a cidade que tem grande projeção nacional, a metrópole que tem projeção estadual, local, estadual e nacional. Tudo bem? Beleza? Sem contar a região sudeste. Muito bom. Nessa região, então, pela localização geográfica da cidade, por ter sido o centro onde iniciou o processo de grande desenvolvimento industrial, que posteriormente acabou se espalhando por áreas do sudeste e por outros pontos do Brasil, a partir do momento que o governo federal resolve aumentar bastante, expandir bastante a malha rodoviária nos anos 50, todas essas características em conjunto fazem com que São Paulo acabasse se tornando uma espécie de nó rodoviário, de
passagem entre as diversas regiões brasileiras, tá? Só que com o passar do tempo a cidade vai crescendo, a região metropolitana também, e essa rede urbana, né, existente aí dos anos 70, vias como a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, já não dão mais conta desse processo. Então qual é o efeito disso? Congestionamentos, queima de combustível, prejuízos em função da queima de combustível, acidentes, perda de carga, perda de vidas, né? Altos custos com combustível, seguradoras, todos esses problemas. Então a ideia do Rodoanel é criar um rodoanel, seria o quê? Uma via circular, aparentemente, né, como está na ilustração, para os veículos pesados, principalmente os caminhões que vêm de diversas partes do Brasil e seguem para outras diversas partes do Brasil, contornem a cidade para que não fiquem presos aqui dentro da cidade ou com uma velocidade muito reduzida. O projeto é sempre super bem feito, tem uma série de problemas que a gente sabe, mas seriam essas características. Então o Rodoanel, uma vez pronto, que a questão é teórica, ele pergunta isso, ele vai aliviar tudo isso aí, vai melhorar a condição de fluidez, vai melhorar a velocidade, vai diminuir os custos, né? É uma obra então de grande valor, de grande importância nesse sentido. E ele faz uma pergunta B, um problema de ordem ambiental que pode ser relacionado a essa obra. Bom, se ele pede um problema, já te falei, você vai lá e faz um problema só. Mas a gente pode levantar aqui alguns para você refrescar a tua memória, né? Para quem fez a prova agora há pouco aí, né? Então, por exemplo, o trecho norte passa ali naquela região da Cantareira, né? Ali é manancial, áreas de mananciais, então é um problema. O trecho sul e sudeste passa no Parque Estadual da Serra do Mar, próximo a áreas de vegetação nativa de Mata Atlântica. Então aí você tem que fazer, né, um relatório de impacto ambiental e conseguir licenças ambientais de operação de acordo com a norma jurídica vigente no país para que a obra seja aprovada. Esse é um aspecto. E existe também, no caso da construção do Rodoanel, que é uma coisa comum no Brasil em geral, a característica de, eventualmente, você ter invasões ou moradias clandestinas ao longo, né, da via, da obra, em lugares que anteriormente estariam vazios ou que seriam áreas naturalmente destinadas à preservação. Seriam basicamente esses aspectos aí relacionados às 10 questões da FUVEST, tá, Rogério? Pois é, e você que acompanhou hoje a correção do terceiro dia de prova da FUVEST 2008, você amanhã terá a companhia dos nossos professores para comentar a prova de física. Então nós estamos aguardando a sua presença amanhã para podermos fazer a correção e os comentários da FUVEST 2008. Até lá.